Para tudo a gente tem que usar a cabeça, né, Sofia? Para tudo. Não só para lógica, mas para tudo. Não, eu durmo sem usar a cabeça, só fecho meus olhos e eu durmo isso. Ah, eu não. Às vezes eu tenho que ficar ali contando os carneirinhos para o sono vir, senão não vem o sono. Tá bom, então vamos lá. É na página 10, tá? Eu vou voltar um pouquinho lá na página 9 para a gente voltar na contradição. E depois disso, nós vamos à página 10 e a gente vai falar de lógica. O professor vai explicando para vocês. Lógica, então, é uma parte da filosofia que isso a gente vai aprender lá no futuro, sobre isto de lógica, porque a gente usa muita matemática. Se a professora Raquel que está aí quiser participar uma hora dessa, ela pode falar. A lógica, né, ela vem lá com a filosofia, mas são alguns pensadores que vão utilizar a lógica de uma maneira com simbologias matemáticas. Então, nós vamos ter algumas regrinhas para poder usar a lógica. Por quê? Então, estamos aqui na página 10, né? Eu vou voltar um pouquinho. Antes eu vou aqui no nosso material, nosso slide, cadê? Não é aqui. Aqui, tá? Mas aqui não somos contraditórios. Então, é possível algo ser e não ser ao mesmo tempo. A gente viu na aula passada a respeito disso, né? E aí foi onde nós falamos de Parmênides, um pensador. A lógica a gente fala lá na filosofia no princípio, né? Com Aristóteles a gente fala. E depois, aqui no século, na Idade Moderna, nós vimos que alguns filósofos, alguns pensadores vão utilizar de simbologias matemáticas para que a gente possa, então, fazer um raciocínio melhor, mais assertivo. Para que a gente usa lógica na filosofia? Então, quem quiser ser um advogado aí no futuro, um juiz, um vendedor, é bom estudar bastante lógica. Por quê? Com a lógica, nós vamos conseguir, então, perceber quando as pessoas estão sendo verdadeiras ou estão sendo falsas. A gente usa a lógica na filosofia para procurar, para encontrar onde está a verdade e onde não está a verdade, na maneira que foi expressado, no texto escrito, na fala. Então, a gente diz que é no discurso. E o discurso pode ser, né, um outdoor, pode ser uma fala, pode ser um texto escrito, pode ser um vídeo. Então, como que a gente consegue, de fato, perceber? Então, o que dizia Parmênides? Cadê? Aqui. Ah, primeiro aqui, né? Claro, antes do Parmênides tem esse aqui. Os somos contraditórios, né? Então, são as carinhas que a gente vai fazendo, as expressões que nós vamos mostrando. Como que a gente sabe que as pessoas estão mostrando, de fato, o que elas estão sentindo ou não? Como é que a gente sabe se é verdadeiro ou não? O que está chegando? Ô, Bruno. Pode. Prof, posso falar minha opinião? Eu acho que a gente pode notar pelo que ela tá demonstrando, não pelo rosto, sabe? Porque pelo rosto pode muitas aparências enganar, tipo visual e etc. Mas tem que ver como a pessoa age, pensa e faz, Tá no entendeu? todo. Ah, mas ela tá. Mas eu acho que ela é ruim, mas ela pretende ser boa. Uhum. Investiga mais um pouco, porque uma hora ela vai ter que ser ela mesma. Tá. Professor, Fala. tipo assim, posso falar outra coisa? Vamos falar aí que o professor veja se Tipo, esse é assunto para nós ou não. tipo assim, se a pessoa assim, eu quero tal emprego, daí a pessoa primeiro tem que estudar Uhum. muito e depois passar no concurso e pode começar a trabalhar, né? Uhum. Se for para trabalhar numa, numa empresa que pertence ao governo, sim, aí precisa fazer o concurso. Agora, se você vai trabalhar numa empresa que a gente fala que é privada, uma empresa que não é do governo, aí você não precisa fazer o concurso, você faz uma seleção. É um processo seletivo, tá? Você não faz. Às vezes você joga futebol, Arthur? Arthur? Eu tô de vez em quando meu pai não tá trabalhando. Tá. Então, quando você joga futebol, você não escolhe lá os jogadores que você quer? É, é, eu tenho alguns uniformes de futebol aqui no meu quarto. Daí eu escolho um uniforme, vou Uhum, jogar bola uhum, lá na minha praia com meu primo.
Daí, às vezes eu chuto e eu vou no gol. Eu Tá. sempre vou no gol, né? Meu primo sempre me fala pra ir no gol. Tá bom. Então, quando a gente vai participar, né, lá em OPE, a gente está estudando e conversando para a gente já começar a se preparar lá no futuro, o que que a gente vai querer ser profissionalmente. Então, quando a gente for um profissional de alguma área, um médico, um advogado, um professor, um arquiteto, um mecânico, um pedreiro, a gente vai fazer uma seleção em algum momento para trabalhar em alguma empresa. Ou se a gente vai querer trabalhar para o governo, em alguma empresa do governo, numa repartição pública que a gente diz, aí a gente vai ter que prestar um concurso, né? Ou seja, de alguma maneira, ela é um processo seletivo, porque vai selecionar somente aqueles que estão de acordo para desempenhar aquela função, tá bom? Então vamos lá, nos contraditórios ainda temos aqui essa carinha. Essa carinha é de quê? Tristeza, alegria, felicidade, o que que é? Tédio. Tédio. Vamos à próxima. E essa? E Alegre. essa? Brava. E essa aqui? Assustada. E essa outra? Ué, não é mesmo? Ah, não é a mesma. A outra é medo e essa é assustada, eu acho. É? Ah, não. Pessoal, Eu acho que é cara aí surpresa. é de assustar. Fala. Fala quem me chamou. Eu quero. Quer o quê? Quer falar? Fala. Pode falar. É assim, ó. Daí quando a gente vê algo, tipo assim, ó. Nossa, que legal. É uma carinha de admiração, é isso, Arthur? Tipo assim, ai, que susto. Pode ser de surpresa, de admiração, né? A próxima. Rindo? Super alegre. Super alegre. E aí nós acabamos as carinhas. Então vamos ao próximo contraditório. Aí chegamos aqui em Parmênides, que diz: o ser é, o não ser não é. Então, para a gente entender lógica, nós precisamos entender um pouquinho aqui a ideia de Parmênides, que a gente viu na aula passada, na página 9. Então, o que é o ser é? Ele está dizendo que quando a gente vê um copo, né? O copo é. Ele está sendo, né, um ser. Ele está ali, ó, o copo. Nós não podemos dizer que não é um copo. Não, isso aqui é um prato. Não, é um copo. O não ser não é, ou seja, não é um prato. Mas como assim não é um prato? Porque não tem a forma de um prato, né? Aquilo que a gente já conhece como prato. Não tem uma forma de prato, não está ali para ser um prato, ele é o copo. Então, o ser é, o Arthur é este ser maravilhoso, iluminado. Ele não é um ser triste, não é um ser que ninguém gosta, pelo contrário, é um ser que todos adoram. Então, o Arthur é. Enquanto Parmênides diz que o ser é e o não ser não é, ele está dizendo que aquilo que não existe não pode ser, não está ali para nós. Então a gente só pode entender, perceber aquilo que a gente consegue realmente compreender e entender que é ou que existe. Tá bom? Vamos a uma próxima. E aí tem assim, ó. Vamos falar. Toda criança gosta de sorvete? Sim? Tem criança que não gosta, né? Ah, então eu posso dizer assim: todos os alunos do 6AV gostam de sorvete. Posso dizer? Bom, não, porque antes tem que perguntar, né? Vocês gostam de sorvete? Porque se alguns falarem não, porque não é daí todo mundo do sexto a ver. É a maioria. Tá. Então, Ou alguns. isso. Então, aqui, ó. Toda criança gosta de sorvete. Aqui estão todas elas felizes com sorvete. E aí, vem aqui. Algumas crianças não gostam de sorvete. É para nos chamar a atenção. Então, vamos lá no nosso conteúdo. Agora sim, na página. Eu vou antes aqui na página 9, falando aqui de contradição. Relembrar vocês, o que é contradição? Então, tem os sentidos. Deixa eu ampliar aqui a imagem para nós, para ficar melhor para a gente acompanhar. Então, assim,
A palavra contradição tem os sentidos de oposição e objeção. Então, contradição, contra aquilo que está oposto, que está do outro lado, que não está a favor, e dição vem de dizer. Então, eu estou contradizendo. Então, contradição quer dizer o que é oposto, o que está contra, o que está do outro lado e que não está a favor. Então, quando eu digo que eu gosto de sorvete, e aí eu chego na sala, na volta às aulas presencial, e aí está lá a professora Raquel esperando nós na escada antes de entrar na sala, com um picolé ou um pote de sorvete para cada um, e aí eu olho assim, mas eu não gosto de sorvete, eu não quero. Como assim? Mas você disse que gostava? Não, mas eu não quero. Então eu estou fazendo o quê? Eu estou me contradizendo. Vamos lá na frente, e aí diz assim, ó. Quando as ideias são bem do contra, ou seja, opostas, isso é fácil de perceber. Nesses casos, elas formam contrários. Então, quando a gente tem algo que é contrário àquilo que a gente está pensando, dizendo ou gostando, de fato, é muito fácil a gente perceber que é contraditório, que está sendo contra. Então, a luz do dia, ela é oposta ao escuro da noite. A gente consegue identificar bem, agora é dia e depois vai ser noite. Então, a gente consegue entender o que é a noite e o que é o dia, porque a noite é escura e o dia é claro. Ou se acredita que existe vida em Marte, ou não se acredita. Não dá para dizer, não, eu meio que acredito que lá em Marte tem vida. Como assim meio que acredito? Ou você acredita ou não acredita. Mas a gente criou a expressão do meio. Por quê? Porque a gente está na dúvida e a gente não quer parecer errado, equivocado. Então a gente diz que, eu acredito, talvez que tenha, né? Cria aquela dúvida, mas a gente deve acreditar ou não acreditar. A atividade escolar completa se opõe à atividade em branco. É fácil da gente perceber. Então, eu chego lá, né? Arthur, cadê a sua tarefa? Ah, professor, está aqui, tudo em branco. Mas você não... Fiz, professor, está aqui minha tarefa. O senhor perguntou, está aqui, ó. Não, mas não está feito. Ah, tá. O senhor perguntou onde é que estava, não se estava feito ou não estava. Então, aí é fácil da gente perceber a contradição aqui. Agora, existem ideias que, mesmo não sendo opostas, está na página 10, tá? De algum modo se contradizem. Mas como assim isso pode acontecer? Então, elas são chamadas de contraditórias e também não podem ser afirmadas ao mesmo tempo. Não é correto alguém dizer, por exemplo, que uma roupa é toda azul e tem uma listra branca no meio da roupa. Ou que uma pessoa é sempre boa, mas às vezes ela é má. Ou ela é boa, ou ela é má. Então a gente precisa julgar. Se ela faz muito mais ações boas do que má, então ela é uma pessoa boa. Não dá para mim dizer, é uma pessoa meio boa. Não, não existe, né? Ou ela é boa, ou ela é má. O que a gente faz? A gente julga, porque ela também faz ações más, mas a gente precisa julgar o que é o critério aqui para dizer que ela é boa. É a quantidade de atos de bondade que ela pratica. Afirmações... Professor, Pode falar. então quer dizer que eu sou burra, que eu faço mais coisa burra do que inteligente. Com certeza. Então, afirmações como essas são contraditórias e devem ser corrigidas. Porém, é preciso estar atento, pois nem sempre é fácil perceber uma contradição no que pensamos ou dizemos. Então, quando eu digo assim, eu adoro pizza, amo pizza. Se tivesse pizza todo dia, eu comeria pizza. Então, daí lá, né, numa noite o pai pede pizza e a gente janta. Aí sobrou, eu almocei a pizza. Aí de noite o pai trouxe pizza de novo. Daí chega, né, pizza, eu não aguento mais pizza. Mas você disse que adorava pizza, que comeria a semana inteira se tivesse pizza, que comia todos os dias. Como assim você está dizendo que não gosta e que não quer mais? Isso é contraditório. O que, na verdade, eu estou afirmando é que eu estou um tanto enjoado de ter comido tantas pizzas, tantas vezes, tantos dias seguidos, que eu quero variar um pouco. Então, ao invés de dizer que não suporto mais, que odeio pizza, eu poderia dizer
que gostaria de comer uma outra comida, com outro sabor, com outro tempero. Então, o que nós precisamos corrigir no nosso dia a dia é as formas que a gente tem de entender e de expressar aquilo que a gente está sentindo ou querendo. Há uma parte da filosofia, então, chamada lógica, na qual se estudam os contrários e as contradições no raciocínio e na linguagem. É mais fácil observar, então, a presença deles em frases que iniciam com os termos todos, nenhum e alguns. Então, vamos ver a seguir um exemplo que diz aí, né? Tá ali o Arthur Melo e o Antônio Ghisoni estão jogando futebol ali, ó, de vermelho e azul. Estão vendo os dois aqui? Professor Jogando bola? Vermelho. Tá bom. Então, diz assim, todos os meninos gostam de futebol. É para a gente pensar agora, que daqui a pouco vai vir uma atividade para nós. Todos os meninos gostam de futebol. É uma afirmação. A segunda afirmação, nenhum menino gosta de futebol. Peraí, se todos gostam, como assim nenhum gosta? Aí vem uma terceira afirmação. Alguns meninos gostam de futebol. Bom, mas peraí, Essa daí é tá mais ficando mais correta. confuso. E depois, no finalzinho, a última afirmação diz assim, alguns meninos não gostam de futebol. Peraí. Mas se eu digo alguns, já não está subentendido que são alguns que não gostam? Se eu digo alguns gostam, vamos chegar lá. Então, nesses exemplos, as afirmações de que todos os meninos gostam de futebol e de que nenhum menino gosta desse esporte são opostas, ou seja, contrários entre si. Logo, se uma delas é verdadeira, a outra só pode ser falsa. É aqui que a lógica entra. A lógica averigua, ela investiga se aquilo que eu estou dizendo, mostrando, é de fato verdadeiro ou é falso. Porém, observe que há outras frases capazes de desmentir cada uma delas. Se consideramos verdadeira a afirmação de que todos os meninos gostam de futebol e descobrimos que alguns meninos não gostam, já não podemos dizer todos, não é mesmo? Se consideramos verdadeira a afirmação de que nenhum menino gosta de futebol e descobrimos que alguns meninos gostam, já não podemos mais dizer nenhum. Nesses exemplos, Então, ou seja, a gente eliminou duas com duas frases verdadeiras. quase isso que nós chegamos, Sofia. Mais um pouquinho. Nesses exemplos, então, as frases de cada par, ó, todos e alguns, nenhum e alguns, não são opostas ou contrárias, mas ainda assim uma desmente o que diz a outra. Por isso dizemos que elas são contraditórias. Então, a frase não está desmentindo a outra, não deixa de ser verdadeira, não deixa de ser uma afirmação, mas ela é contraditória, ela se contradiz. Então, aqui o exemplo bem certinho para nós, tá? Da aplicação da lógica. Então, assim como lá na matemática existe as regrinhas para a gente poder fazer as descobertas dos problemas, do que está pedindo para nós, então aqui na lógica, dentro da filosofia, nós também usamos uma regrinha que precisa ser utilizada e cumprida para que a gente possa entender e perceber onde está a verdade dentro dessa afirmação. Então, diz assim, ó, tem as flechinhas aqui, é esse quadradinho com esse quadrado. Então, diz assim, quando eu disser que todos os meninos gostam de futebol, eu preciso pensar, refletir e lembrar que alguns meninos não gostam de futebol. Então, o contrário de todos os meninos gostam de futebol é alguns meninos não gostam de futebol. É assim que eu tenho que dizer. E quando eu disser nenhum menino gosta de futebol, o contrário desta frase é alguns meninos gostam de futebol.
Então, quando eu for afirmar que nenhum menino do 6AV gosta de sorvete, não posso dizer isso. Por quê? Porque vai ter alguns meninos que gostam, então eu estou me contradizendo se chegar alguém lá e disser assim, não, mas eu gosto de sorvete. Então, eu preciso dizer, para ser mais específico, eu preciso dizer, alguns meninos gostam de futebol. Também posso dizer assim, eu odeio shopping, eu não gosto de ir no shopping. Aí a mãe fala assim, mas você adora ir lá no continente. Ah, mas o continente é outra coisa. Hã? Opa, não é um shopping também? Então eu estou me contradizendo. Então eu preciso reelaborar as minhas frases. Para dizer o quê? Olha, há alguns shoppings que eu não gosto, que eu não tenho nenhuma simpatia, mas tem alguns que eu gosto. Então, por isso aqui o contraditório. Porque isso aqui na lógica, e nessa fase para nós, é para a gente poder perceber e crescer de um modo um pouquinho diferente daquilo que a gente costuma dizer muitas vezes. Mas você entendeu o que eu quis dizer, não entendeu? Então, tá certo. Não, não está certo. A pessoa não entendeu, a pessoa interpretou de um modo que pudesse entender o que você quis dizer. Então, quando lá na avaliação, por exemplo, de filosofia, você escreve uma resposta e aí o professor não considera como certo e devolve para você. Mas, professor, olha aqui, eu escrevi... Ah, mas espera aí, aqui não está escrito assim. Ah, mas eu pensei... Tudo bem, você pensou, mas não escreveu aquilo que você realmente estava pensando que era. Então, a gente precisa fazer o quê? Elaborar um pouco mais e um pouco melhor as nossas justificativas, os porquês das nossas respostas, para que a gente, quem estiver lendo, possa compreender melhor e a gente deixe de ser contraditório naquilo que a gente traz. Quem é Cassimito Jogos? Alguém sabe? É o Mário. É o Mário? Tá. Mário. Um pouquinho atrasado, né? Muito bom. Então, vamos seguir aqui, tá? Então, mais adiante... deixa eu de novo aqui. Então, mais adiante, nós temos assim, ó. As frases que você observou nesses exemplos foram padronizadas. Então, tem um padrão, ó. Todos, o contrário de todos é alguns não. Por isso que está em negrito, tá bom? Fosse o que fosse aqui, ó, podia ser todas as meninas gostam de boneca. Algumas meninas não gostam de boneca, tá? O padrão é esse, todos e alguns não. Quando eu falar nenhum, o contrário vai ser alguns. Então, guardem bem essa formulação. Escritas com uma estrutura semelhante para facilitar a percepção das contradições entre elas. Mas existem inúmeras frases que não se organizam dessa maneira, o que pode tornar mais difícil identificar certas contradições. Porém, sempre que descobrimos uma delas, nossas afirmações deverão ser revistas e refeitas. Então, sempre que a gente descobrir uma contradição na nossa forma de falar ou de se comunicar como um todo com os outros, então a gente deve revisar como é que nós estamos comunicando isso aos outros. Na página 11, nós vamos então fazer agora algumas atividades para a gente botar esse assunto em prática, tá? Então, tem ali na apostila de vocês, está escrito assim, ó, número 1. Observe as seguintes frases padronizadas, tá? São 4 afirmações. Todo planeta gira em torno do Sol, nenhum planeta gira em torno do Sol, algum planeta gira em torno do Sol e algum planeta não gira em torno do Sol. O que você vai fazer? Tem 4 quadradinhos ali embaixo com as flechinhas um para o outro, que é a padronização da lógica, que diz assim, organize essas 4 frases que estão aqui nos quadros a seguir, mostrando quais delas são contraditórias entre si. Então, por favor, reescreva estas frases lá no quadradinho, de modo que você encontre, por exemplo, qual é a frase contraditória da primeira. Ou Tipo na 10? Escrevam ali, na página 11, tá?
Vamos lá, 2 minutinhos para vocês fazerem. Ô, professor, tipo assim, tem que escrever assim, ó. Todos os meninos, nenhum menino, Não. Não, Arthur, você vai escrever essa frase aqui, ó. Todo o planeta gira em torno do Sol. Aí você vai botar em qual quadradinho? Eu vou fazer uma primeira com vocês, então. Desculpem. Todo o planeta gira em torno do Sol. Em qual quadradinho a gente vai botar ali daqueles 4? Alguém sabe? Da esquerda? O primeiro da esquerda. O primeiro da O esquerda. primeiro da esquerda? Tá. E aí, contrário a ele, vai estar aonde? É do primeiro da direita. Alguns. Isto, né? A flechinha está indicando o contrário dele, perfeito? Agora, qual dessas afirmações aqui é o contrário de todo o planeta gira em torno do Sol? Algum planeta não gira em torno do Sol? Perfeito, Letícia, parabéns. Olha, tá aí, ó. Todo planeta gira em torno do Sol. Algum planeta não gira em torno do Sol. Por quê? Porque toda vez que a gente disser todo, tudo, todos ou todas, o contraditório da palavra todo é algum não. Certo? Então agora vocês façam o outro. Isso é como uma bolachinha aqui para espantar a fome. Conseguiram fazer? Sim. Beleza. Então, como fica o segundo quadradinho? Nenhum planeta gira em torno do Sol. Algum planeta gira em torno do Sol. Perfeito. Se alguém fez diferente, ó, então tá aí para a gente corrigir agora. Nenhum planeta gira em torno do Sol. Algum planeta gira em torno do Sol. Então, quem é que não conseguiu entender que precisa que o professor explique melhor? Tem alguém? Não, acho que eu entendi. É tipo, é quando a própria pessoa se contradiz. Tipo, eu gosto de sorvete. Eu não gosto de sorvete. Nenhuma criança gosta de sorvete. Alguma criança gosta. Tá se contradizendo na sua própria frase, nas suas próprias palavras. Tá. Então tá. Mas alguém não? Não? Então vamos ao segundo exercício, que diz assim: observe esta imagem de uma obra de arte. Opa. Estão vendo a imagem? Sim. Letra A. Pense em algumas palavras e frases que podem ser associadas à cena que o artista representou na obra. Então, essa imagem aqui nos remete a quê? Quando você olha essa imagem aqui, você está pensando em quê? Uma festa junina. Perfeito. Que mais palavras podemos associar a essa imagem, além da festa junina? Que tem muita gente na festa junina. Tá, mais do que? O colorido das casas, das roupas, nos remete a alguma ideia de alguma coisa? Qual é a relação que a gente faz com isto? Que todo mundo tá usando alguma coisa colorida. E quando a gente vê algo colorido, dá a sensação de quê? Sensação de sensação de festividade. Tá, e quando a gente pensa em festa, a gente pensa em quê? A gente se sente como? A alegria, né? Quando a gente vê coisas coloridas, Isso. vê festa, a gente tem uma sensação de alegria. É isso? Tá bom. Então, com base na leitura que você fez da imagem, formule frases verdadeiras que iniciem com um dos termos de cada conjunto apresentado no quadro a seguir. Ao lado de cada frase, escreva a sua contraditória. Então, é assim, ó.
Desculpem. Termos iniciais. Aí tem ali todo, toda, todos e todas. Um exemplo, vamos fazer um junto. Um exemplo, então, de uma frase baseado nesse quadro que comece com todo ou com toda. Todos estão muito coloridos. Tá. Todos estão muito coloridos. Agora, uma frase contraditória para esta frase de todos estão muito coloridos. Alguns não estão coloridos. Como? Repete, por favor. Alguns não estão coloridos, porque se reparar, tem uma mulher lá de preto. Tá, acho que não é mulher, acho que é o padre, né? Da festa junina. Então tá, é isso mesmo, Letícia. Algumas pessoas, né, não estão animadas, ou não estão, o que que falou? Festiva, é isso, né? É isso? Vamos à segunda frase, então. Nenhum ou nenhuma. O que que poderia ser, baseado no quadro? Alô? Ninguém está animado. Nenhum ou nenhuma. Ah, tá. Deixa eu ver. Tá ali, gente, aqui, ó, onde tem termos iniciais, tá vendo? Aqui fez uma, não quero passar, senão eu vou mostrar. Aqui, ó. Então, começamos aqui. Nenhum ou nenhuma. O que que pode ser? Nenhuma coisa é Julino. Vamos colocar, então, assim, ó. Podemos fazer. Nenhuma casa tem telhado preto. Pode ser? Nenhuma casa tem telhado preto. Como que seria o contraditório desta frase? Alguma casa tem telhado preto? Isso, alguma casa tem telhado preto. Não tem nenhuma, mas tudo bem, né? Depois, algum, alguma ou alguns. O que que pode ser? Que frase a gente poderia dizer? Alguém não tá se divertindo. Alguém não está... Não, uma frase verdadeira. Algumas pessoas estão se divertindo. Tá, algumas pessoas estão se divertindo. Qual seria uma frase contraditória? Uma pessoa está se divertindo? Nenhuma pessoa está se divertindo. Muito bem. E lá embaixo, de novo, algumas ou algumas, uma frase negativa. Como seria? Ó, fizemos algum e alguma afirmativa. Agora, algum ou algumas negativas. Como seria? Qual é o contrário de todo? Aqui na nossa regrinha da lógica. Alguns não estão dançando. Isto, algumas pessoas não estão dançando na festa. E como que seria, então, a frase contraditória? Alguns estão dançando. Não. O que que é o contrário de algum não? Seria o quê? Alguns estão dançando. Todas. Quem falou? Foi a Letícia? Sim. Isso, todas as pessoas estão dançando na festa. Então, o que eu quero que vocês guardem é essa regrinha, tá? Quando nós falarmos todos, todo ou toda, falaremos a contradição, o contrário, alguns não. Quando falarmos nenhum, falaremos alguns. Quando eu disser alguns, o contraditório é nenhum. Quando eu disser alguns não, o contraditório é todos, tá? Guardem bem a regrinha com vocês de como que é o contraditório, tá bom?
Tem alguém aí Tá bom. com dúvida ou quer fazer alguma pergunta a respeito desse assunto? Não? Não? Então tá. Então, para vocês de atividade para casa, para fazer esse assunto assim bem, guardar bem, lá no caderno de exercício, o número 5 vocês vão fazer, tá? Vão fazer lá, tem três atividades para fazer sobre isso, tá bom? Qual página? Página 6 do caderno de atividade, a questão número 5. Encontraram? Sim. Sim? Então, deixa eu ver se eu acho que é este. É número 4, Não, número 1? número 5. Já vou mostrar, deixa eu ver se eu acho aqui, daí eu mostro. Aqui, ó. Ó, essa atividade aqui, tá? Tá bom? Ó, essa aqui do aquário, das rosas e do cão. Página número 6 do caderno de atividade, a questão número 5, ó, tá aqui, ó. Livro de atividades de vocês, tá bom? Certo, crianças? Pergunta? Então, literalmente, é pra gente fazer frases com aquilo. Isto, ó, tá escrito lá assim, ó, observe as ilustrações a seguir e para cada uma delas crie 4 frases com os termos indicados. Então tem ali o cão. Todo cão, blá, blá, blá. Qual é o contrário de todos? Alguns não, certo? Certo? Aqui na atividade está trocado. O contrário. Tá trocado. Tá bom? Ó, aqui na atividade... deixa eu ver se eu consigo acessar o de vocês. Atividade do professor. Livro, cadê o livro 3? Atividades do aluno. Deixa eu ver aqui. Ó, ó, aqui nessa atividade ele está trocado, tá bom? Então, é assim, ó. Vocês vão olhar aqui, né? E para cada uma delas vão criar 4 frases com os termos indicados. Só que o contrário de todos é alguns não, não é? Porque quando eu digo Então, Porque quando é eu digo tipo tá nenhum, inverso? quando eu digo nenhum, eu já estou dizendo o quê? Eu já estou negando, né? Nenhum. Então, eu não posso dizer alguns não de novo, tem que dizer alguns. Então, vocês vão fazer assim, o contrário de nenhum, alguns, o contrário de todos, alguns não. Tá em todos, tá? Aqui tem um erro de grafia do positivo, tá? Então, vocês podem fazer assim, ó. Vocês estão com o caderno de atividade de vocês aí, na mão agora? Tá aqui. Tá. Então faz assim, ó. Sim. Risca aqui onde está escrito não e escreva um não aqui. Conseguiram? Sim? Sim, o não vou colocar durante as frases de alguns não e etc. Isso. Todos, alguns não. Nenhum, alguns. Então vocês vão riscar o não aqui. Aqui também vocês vão riscar o não e vão escrever o não aqui em cima. E aqui também vão riscar o não e vão escrever o não aqui em cima. Ok? Ok. Então tá. Então espero que não tenha ficado dúvidas para ninguém para a gente poder entender. Pronto. Certo? Muito bem. Vamos lá, então, fazer um pouquinho de OPE rapidamente para a gente encerrar esse nosso módulo. E semana que vem nós começarmos o nosso módulo de educação financeira. É isso, né? Prof, é tarefa? Aquela ali é a tarefa para nós para semana que vem, tá? Aquilo de filosofia que o professor deu é tarefa para nós para a próxima aula, tá bom? A tarefa é só a 5, né? Só o número 5 da página 6 do caderno de atividades. Só isso, mais nada, tá? Estou aqui no 7º,
com o material de vocês. Aí não vai rolar nunca, né? É aqui. Vocês. Então tá. Oi, A gente vai fazer a OP agora? vamos. Vamos lá. Então, vamos começar um módulo novo hoje, que se chama Educação Financeira, que está lá na página 58. Aqui. Tá aí assim, Educação Financeira. Como lidar com dinheiro e reserva financeira? Como é que a gente pode cuidar do nosso dinheiro? Como, né? A mesadinha que eu ganho, o presentinho que eu ganho do pai, da mãe, do vô, da avó, do tio, do padrinho, da madrinha. Então, como é que eu vou cuidar desse meu dinheiro para que essas minhas moedinhas, olha quanta tem, né? Que eu consiga fazer e guardar, não guardar em casa necessariamente, né? Mas como que eu posso ir deixando em algum lugar especial onde eu possa ter bastante para quando eu precisar? Então, diz assim, ó. O que você faz para comprar algo? O que é dinheiro? E você tem um sonho? Sim? Não? Então, a educação financeira é muito mais do que aprender a lidar com o dinheiro. Lidar é saber cuidar, saber utilizar. Ela tem a ver com o ato de tornar-se responsável pela boa gestão dos nossos recursos em geral. Isto é, cuidar bem daquilo que temos, do ambiente em que vivemos, dos relacionamentos que construímos e mais uma série de ações que permitam a realização de sonhos e projetos. Dinheiro não é apenas aquele papel ou a moeda que a gente tem. Dinheiro também é o tênis que a gente usa. Eu cuido desse tênis, é uma riqueza, por quê? Eu fui lá e dei 3, 4 notas de dinheiro, cédulas, e levei o tênis para minha casa. Ele é meu agora. Então, como que eu cuido disso? Como que eu limpo? Eu cuido para não ficar na chuva, no sol? Como que eu utilizo para que ele dure bastante e continue valorizado? Porque se ele se estragar rápido e fácil, eu vou ter que utilizar novamente mais dinheiro para ir lá comprar um novo. Então, como que eu cuido das minhas riquezas, né? Tênis, a calça, o relógio, meus brinquedos, o meu smartphone, o meu computador. Como que eu cuido disto? Tudo isso faz parte. Então, sonhos e projetos. Todos nós temos, todos temos sonhos e temos projetos. Sonhos são coisas que queremos muito fazer e nos dão prazer e felicidade quando conseguimos realizá-los. Aí vem o exemplo. Você queria muito conhecer o mar e finalmente faz uma viagem para o litoral. Litoral, né? Onde está o mar? A gente vive no litoral, né? Se a gente sobe a serra, se a gente vai para Lages, se nós vamos para Rancho Queimado, já estamos subindo a serra, a montanha. Já deixamos de estar no litoral. E imagine, então, a sensação ao entrar naquela água do mar pela primeira vez. Também pode-se encontrar um ídolo da música, de um esporte ou de outra atividade que você faça. Pode ser ter um videogame, ou conseguir uma faixa no judô, ou ganhar uma medalha numa Olimpíada de Matemática. Os sonhos também podem ser de longo prazo, ou seja, para daqui a alguns anos. Como ser médico um dia, ou tocar em uma orquestra, ser um dentista, um arquiteto, um astronauta, enfim. Os sonhos não têm limites. A gente pode sonhar o que a gente quiser, ser o que quiser, quando quiser e onde quiser. Então, para isso é bom a gente ter um projeto de vida. Todos os nossos sonhos juntos vão compor o nosso projeto de vida. Projetos pessoais, profissionais e os que envolvem o bem comum, ou seja, pode ser também para juntar a família, né? Eu quero ser um médico bem-sucedido para poder comprar uma casa grande e confortável para minha mãe e para o meu pai, que sempre me deram carinho e cuidaram de mim e fizeram sempre muito por mim. Posso pensar assim também. Então, podemos ter sonhos e projetos voltados a ter e ao ser. Então, eu falei de ter uma casa, mas eu também posso ter um sonho e colocar no meu projeto de ser uma pessoa que vá ajudar outras pessoas, que possa realmente
fazer coisas boas acontecerem para os outros, como eu posso querer ser um médico não apenas para ganhar muito dinheiro, mas e comprar coisas grandes e caras, e confortáveis e bonitas, mas eu posso também ser um médico, por exemplo, para ajudar pessoas, salvar vidas e trabalhar, de repente, numa ação social onde essa pessoa, esse médico, fica lá ajudando as crianças, os adultos, os idosos, que não têm dinheiro para pagar uma consulta médica ou um procedimento. Prof, eu quero virar veterinária para ajudar os animais que estão na rua e também para dar para as pessoas sozinhas, né? Um pouquinho de felicidade dos animais, para as famílias, dar uma ajudinha, entendeu? Fala, Arthur. Sabe o que eu quero ser? Ah, Eu quero ser policial para proteger as pessoas, ganhar bastante dinheirinho para comprar uma casa boa, né? Porque a gente precisa proteger. Bom, muito bem. Tá certo, gente? Feito, então? Tá certo, ok. Então tá beleza. Gente, brigadão, bom fim de semana, se Para você divirtam, também. Para você descansem, também. não Para você esqueçam de também. fazer atividade e a gente se encontra lá na semana que vem. Tchau, Sim. galerinha, um beijo, um abraço, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Ayumi. Tchau, Arthur. Tchau, falou.